que a gente viu ontem, mas é bem breve. Aquela introdução sobre o que seja a doutrina secreta, por que a Blavatsky e de que forma ela teria trazido a doutrina secreta a nós, com que motivos e com que bases. E aí ela destaca, ela salienta que a gente deve primeiro conhecer a lei una fundamental, que está na base disso tudo, e que em diferentes tradições ela vai tomar diferentes nomes, versões e apresentações, que também dela derivam 4 ideias básicas que devem estar no fundo da nossa mente: a unidade fundamental, que não existe matéria morta, que o homem é um microcosmos e que tudo que é externo é um reflexo do interno, né? Sempre essas ideias no fundo da mente. As 3 proposições fundamentais que estão no proêmio, novamente, um princípio no presente, a eternidade cíclica da periodicidade das manifestações e identidade de todos os seres, de todas as almas com a Laya, e aqueles 6 pontos no final do volume 1, destacando, fazendo uma certa síntese do que ela interpreta como sendo os pontos fundamentais das instâncias de Dhyan. E ainda tem um segundo resumo no final do volume 1, que são o que ela chama dos 5 fatos provados, né? Que não há um ateísmo, que o mundo manifesto é criado por um conjunto de forças criadoras, né? Que eles são duais porque são já manifestação, mas obedecem à lei do karma, que existe uma matéria primordial, uma pré-matéria primordial. Isso é falado em outras tradições, ou por vários filósofos ao longo da humanidade, do tempo da humanidade, e há uma realidade arquetípica, né? Uma força que impulsiona que tudo isso aconteça. E aí ela encaminha, isso era no volume 1, ela nos encaminha agora ao volume 3. Eu acho que eu não comentei, mas eu acho que é o momento de comentar isso agora. Por que ela vai dar destaque ao volume 1 e ao volume 3? Porque a doutrina secreta, como Baspa, Dharma, né, como lembra, Baspa é secreto, reservado, oculto, e Dharma, aquilo que sustenta, doutrina no sentido de ensinamento que dá sustentação a tudo isso. Ela é composta não pelo conjunto de informações que a Blavatsky disponibiliza nos volumes 2 e 4 em português, mas pelas instâncias, seja na cosmogênese no volume 1, seja da antropogênese no volume 3. Por isso que ela vai dar tanta ênfase de que primeiro a gente conheça bem os volumes 1 e 3. Não, primeiro a gente conheça bem as bases e aí vá para os volumes 1 e 3. Porque os volumes 2 e 4 são adendos, são anexos, são material a mais que ela disponibiliza, mas que é proveniente, quem já leu os volumes sabe, percebe isso bem claramente, provenientes do conhecimento que se tinha na época. Estamos falando de final do século XIX, né? Então, inclusive, existem vários fatos ali apresentados que hoje em dia se tem outras explicações para tais fatos, né? Já não são atualidade em termos do que se conhece. E aí ela nos então reporta, nos leva ao início do volume 3, onde tem notas preliminares, assim chamadas, que são 3 tópicos que ela recomenda a gente tenha como pano de fundo na mente. Primeiro, a evolução simultânea de 7 grupos humanos em 7 diferentes porções do nosso globo, né? Isso vai ser a base da antropogênese, que ela vai mostrar isso tudo baseado naquelas ideias anteriores. Há uma periodicidade, é cíclico, todos são filhos de uma única mãe, né? Provenientes de uma única matéria primordial inicial. A geração do Linga Sharira antes do Stula Sharira, sendo o Linga Sharira um modelo para o Stula Sharira. Linga Sharira é aquilo que tradicionalmente vai ser chamado de, em algumas literaturas, como duplo etérico, mas seria o molde energético preenchido por prana, que cria um molde a partir do qual a matéria se estabelece. Nesse molde, é interessante ver que, por exemplo, em Pissosofia isso fica claro,
estão inscritas as sementes kármicas, as vibrações que esse fluxo mental viveu ao longo das suas vidas passadas, dos seus momentos de encarnação no mundo no passado, e que deixaram ali suas marcas. E isso ajuda a moldar e modelar os próximos momentos. Então esse molde é anterior ao Stula Sharira, que seria o corpo mais denso, e esse corpo mais denso então utiliza o primeiro, o Linga Sharira, como modelo, como molde para ser preenchido. A gente estudando os Upanishads, é interessante que isso está nos Upanishads, no Mandukya, não, no Chandogya Upanishad, é explicado como o germe entra no ventre da mãe e cria o Linga Sharira, e depois a matéria então vai preenchendo esse modelo. É bem bonito de ver no Upanishad isso sendo comentado, que essa semente, vamos dizer assim, porque é uma forma meio mito, né? Essa semente é consumida de parte dos alimentos pelo pai, que transfere por meio do esperma à mãe, à futura mãe, e aí a fecundação se dá já no útero da mãe, e todo o nascimento, o crescimento é bem interessante. E o terceiro ponto é o homem nesta ronda, nesse momento ao longo dos ciclos, no ciclo que se está, precedeu todos os mamíferos, incluindo os antropóides, no reino animal. Então, do ponto de vista da antropogênese, como a Blavatsky nos apresenta, os símios, os macacos, gorilas, etc., eles são posteriores, a sua existência, a sua apresentação é posterior à geração do ser humano. E a discussão que aparece ali é até bastante interessante. Ela critica profundamente o Darwin, né? Eles são contemporâneos, mais ou menos contemporâneos, e segundo a interpretação da doutrina secreta na antropogênese, isso teria se dado porque houve um erro ao longo da tentativa de geração de um ser humano. E lembrem-se, nós temos todos os princípios, a gente pode ser perfeito e deveria tender a ser perfeito. Há um tropeço no meio do caminho, e essa imperfeição leva à geração de seres, que seriam os símios, que são meio humanos, meio animais. E por isso os símios, os antropóides, como aqui está colocado, são tão semelhantes ao ser humano, mas têm comportamentos muito próprios e próximos dos animais. Então é interessante a discussão, é bem interessante a discussão. Obviamente ela foi criticada por essa apresentação, mas segundo ela, essa é a apresentação que é dada nas tradições reservadas, nas tradições de mistérios. Depois ela indicar, então, no volume 3, páginas 15 a 16, as notas preliminares como pano de fundo da nossa mente, ela sugere que a gente vá à conclusão do volume 3. E aí eu sintetizo algumas dessas ideias. Tudo isso está no livrinho Fundamentos da Filosofia Esotérica, só que eu reduzi mais para colocar aqui. Na conclusão tem alguns pontos. Primeiro, são 7 raças, 5 das quais quase já completaram o seu curso. E são inumeráveis subdivisões em cada uma dessas raças, não descendendo dos símios ou de um ancestral. A existência de antigos gigantes, de dragões e etc. Então ela é uma síntese que tem no final do volume 3, né? E ela dá um resumo do que foi falado, né? A gente teve 7 raças, 5 já estão quase, a quinta já está quase terminando, tem muitos pedacinhos ao longo disso, né? Aqui repete a ideia dos símios. E de que também algumas das manifestações da humanidade se deram, por exemplo, na forma de gigantes. Os tais gigantes da Ilha da Páscoa, né, tem relação com isso. E que a representação da questão dos dragões, ela fala que a ideia de que as serpentes, ou os dragões, ou
as duas principais formas como são apresentadas, né, mostram que sempre houve alguns que eram representados como serpentes ou como dragões que traziam e tentavam estimular a humanidade para ela dar o seu próximo passo. E ela vai falar disso no volume 3. Existem destaques para o ciclo do eterno vir a ser, né? Na verdade, essas rondas e cadeias e raças é o eterno vir a ser, porque é sempre essa mesma humanidade, essa mesma semente que vai tentando avançar, entrando cada vez mais na matéria. Chegando à terceira raça, que ela começa a ter a polaridade suficiente para gerar então a quarta raça, que é a mais material de todas, e começar o seu caminho de ascendência, né? Isso é esse eterno vir a ser, e não o nascimento de uma nova raça a cada momento, mas sim a transformação das condições anteriores nas novas condições dessa próxima desse próximo momento. E eu gosto muito dessa última frasezinha que eu coloquei aqui, que ela dá muita ênfase nisso, e eu concordo 100%. Quem estava aqui o ano passado ouviu quando eu falo sobre a gente entender o funcionamento da nossa mente, os fatores mentais, nos faz perceber que todo o passado está aqui nesse momento e todo o futuro depende do que a gente está fazendo agora. Então isso é o aqui e agora. É saber que a gente não precisa ir para trás para reconhecer o passado, porque ele está aqui. O que a gente é agora é fruto de todo esse passado. E que o futuro, ele não existe. O futuro está sendo construído nesse momento a partir do que a gente está fazendo. E isso é o aqui e agora, né? Então todos e tudo está, todas as raças estão aqui e agora. Também é destacado nessa conclusão que nós estamos muito distantes ainda da sexta sub-raça, da quinta raça raiz. Eu não vou entrar nessa discussão da primeira raça, da segunda raça, da terceira sub-raça, da quarta divisão, da quinta raça, da terceira ronda, porque às vezes, não que isso não possa ser interessante, mas às vezes a gente se perde no meio desses números e não entende a essência da coisa, que é, todos estamos no aqui e agora, com tudo que já passamos e com tudo que virá a ser, entendendo que há um fluxo de ingresso cada vez mais profundo nos princípios mais densos e um retorno para a recuperação dos nossos, para a redescoberta, para o desvelar dos nossos princípios mais elevados sem perder a nossa condição de domínio sobre os princípios mais densos, né? Então eu acho que de certa forma é isso que ela quer dizer. E ela chama a atenção que há um perigo em considerar que já esteja desperta no mundo a sexta sub-raça. Isso ela diz no final do século XIX, e lembrem que no início do século XX, a gente teve, dentro da sociedade teosófica inclusive, algumas distorções, do ponto de vista dela, eu diria que foram distorções, de pessoas querendo já se dizer ou mostrar que a sexta sub-raça já estava aqui. E ela, pelo menos nas colocações que ela faz, ela diz, calma aí, 25 mil anos para cada uma. E aí ela diz, os norte-americanos são os iniciadores da sexta sub-raça, enquanto os europeus o foram da quinta. Faltam mais 25 mil anos para lançar a sétima sub-raça. Então ela diz, estamos recém começando a tocar, possivelmente, a sexta sub-raça. Só entre nós aqui, segredo, tá? Faz alguma diferença a gente dizer se a gente é 15ª, primeira, segunda? Tem que fazer o que tem que fazer. Como é que é o caminho? Todos os caminhos começam pelo primeiro passo. Então o que a gente tem que fazer é dar o próximo passo. Não importa muito se esse próximo passo é da quinta sub-raça, ou da sexta sub-raça, ou da sexta raça, ou da terceira ronda, quarta, e por aí vai, né? Agora tem toda uma questão técnica aí envolvida, mas na minha opinião, eu acho que se a gente está aqui no mundo, a gente tem que cuidar o que a gente tem que fazer. E não apenas ficar discutindo. Eu conheço muita gente que adora ficar discutindo as raças e as sub-raças e as rondas e só fica nisso. Eu não acho que isso vai levar para a iluminação. Eu acho que é importante a gente ter a informação, mas ficar apegado a essa informação, em muitos, causou um egocentrismo exacerbado, um orgulho desmedido e assim, fora
da realidade, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, na minha opinião, né? E a humanidade é o fruto do destino cíclico, e nenhuma de suas unidades, cada um dos membros que fazem parte da humanidade, pode escapar à sua missão inconsciente ou livrar-se da sua obrigação de trabalhar cooperativamente com a natureza. Nenhum de nós, segundo como ela está colocando, pode se ausentar da responsabilidade que tem pela humanidade como um todo. Se a gente vai cooperar, ótimo. Se a gente não vai cooperar, que pelo menos não atrapalhe. Porque não tem como a gente não interferir. A escolha é nossa, se você vai cooperar para o lado do bem, do fluxo, ou se você vai ficar um peso morto, tendo que ser arrastado, porque alguns vão ter que ir na frente. Esse, em grande parte, é o papel dos grandes instrutores. Eles vão na frente, e aí é aqueles que estão lá em cima da montanha e jogam a corda, e amarra, e segura. Já viram o pessoal fazendo rapel, escalada, e trava o pé, e segura, e puxa, e amarra aqui. Eles precisam de ajuda. Então, que a gente não seja peso morto, se a gente não quiser estar andando mais aceleradamente, ajudando nesse trabalho. Para ajudar nesse trabalho, a gente tem que conhecer o que está fazendo, porque senão a gente só atrapalha. Não sabes que não tens progenitor, nem podes ter um filho, que estás sempre gerando apenas a si mesmo? Eu achei muito interessante essa frase que está no contexto ali da conclusão, porque assim, cada um de nós não tem um progenitor e um filho, nós estamos continuamente no ciclo. Então, eu acho interessante porque essa frase me fez pensar assim, vamos considerar que exista a ideia da reencarnação. A minha encarnação passada, ela não é assim, uma encarnação e depois outra encarnação, é simplesmente igual a gente dorme e acorda, a gente não considera cada dia uma vida nova, mas de certa forma cada dia é uma vida nova, cada lugar que a gente vai é uma vida nova. De repente, só um de repente, a gente viveu muitos séculos, muitas vidas em um determinado continente e depois a gente mudou para outro. É uma vida nova. Então, a forma como isso vai ser colocado, separado, distinguido, pouco importa. O que importa é que a gente entenda que cada ação feita no passado se expressa numa nova oportunidade num futuro, mais próximo ou mais distante, de acordo com a energia que ali foi colocada. Essa frase me chamou muita atenção, eu achei muito interessante. E aí, isso seriam as coisas que teriam que ser lidas para começar a estudar a doutrina secreta. Aí, o Bowen, conversando com ela, então ele segue mostrando o que é que ela estava dizendo. Ao proporcionar vislumbres da tradição secreta para uma época em que as forças de uma ciência materialista se batiam contra posições entrincheiradas da religião supersticiosa, naquele tempo a gente tinha esse problema, né? Tinha os materialistas radicais de um lado e os deslumbrados crentes, né? Assim, fanáticos, né? Deus escreveu e a gente tem que seguir o que está dito. Isso tem ao longo do tempo todo, né? Então, ela fala que, ele fala, o Bowen escrevendo fala que Blavatsky está vivendo um momento em que isso é muito forte. A gente tem resquícios da Idade Média, com todas as posturas fanáticas, é uma boa palavra para ilustrar isso, derivadas do medo, né, de uma busca que talvez seja real por alguma coisa espiritual, mas que se apega a qualquer coisa que possa parecer que lhe salva da situação. E do lado oposto tem a ciência materialista, que nega toda e qualquer existência de uma força que não seja o visível, o mensurável, o calculável, né, a ciência materialista. Então, frente a isso, Madame Blavatsky procurou mostrar as limitações tanto de uma quanto a cegueira da outra. E, obviamente, essa não era uma postura, uma posição fácil, né? Ela quis mostrar
o seu quíntuplo objetivo com esta publicação. Então, Blavatsky teria dito a ele que ela tinha 5 objetivos com a publicação da Doutrina Secreta. Então, lembra, tinha a lei uno fundamental, as 4 ideias básicas, as 3 proposições e mais os 6 pontos. O que eu quero chamar a atenção, lendo cada um desses pontos? Que me parece, e isso está de acordo com o que a gente lê em outras tradições, o que é importante para ela não é a gente saber o que está escrito na Doutrina Secreta, mas a gente não perder de vista esses pontos fundamentais. Porque isso, com qualquer leitura que se faça de material de boa qualidade, obviamente, vai te dar um rumo correto. Agora, se você não tiver esses fundamentos no pano de fundo, background da tua mente, facilmente qualquer coisa dita pode se entrincheirar nas suas ideias e você perder o rumo, você não perceber onde e como aquilo se insere ou o quanto aquilo está desviado do verdadeiro ensinamento, do verdadeiro rumo. Número 1, a natureza não é uma concorrência fortuita de átomos. Vê, aqui ela está tentando jogar, né, a questão do materialismo versus a crença cega. Número 2, conferir ao homem o seu verdadeiro lugar no esquema do universo. Não sei se disseram para vocês, eu vou falar baixinho para que ninguém se ofenda, mas a gente não é o centro do universo não, tá? Agora entendam que, assim, é um pensamento meu, mas olha, eu acho interessante, olha que interessante eu posso pensar. Se eu entender que todos os princípios do universo estão dentro de mim, assim como dentro de cada um de nós, de certa forma eu sou o centro do universo. O problema é que essa atitude de se ver como centro do universo não pode gerar, e facilmente gera, a atitude autocentrada de se achar o centro do universo, de se achar, né, como diziam as nossas crianças, se acha, né? Se acha, não, se você se acha, você se perdeu. Então, assim, ao mesmo tempo que não é errado a gente entender que somos o centro do universo, porque em nós existem todas as forças e nós somos um holos desse enorme holograma, ao mesmo tempo nós somos nada. E à medida que se conhece cada vez mais o universo como ele se expressa manifestamente, mais ridículo é esse conceito. O problema é achar que é. Porém, por detrás desse achar que é, existe uma realidade que ela é. Exatamente. Talvez essa realidade, inclusive, nos impulsiona para esse achar. O problema é que a gente acha isso de uma forma materialista, né? De uma forma autocentrada, de uma forma que me leva a achar que por causa disso eu tenho todos os direitos e eu serei o centro do universo. Entende? Eu estou fazendo um jogo de palavras, mas eu acho muito interessante a gente perceber isso. Eu sou o centro do universo, mas em absoluto eu sou o centro do universo. Mas se eu entender que em mim estão todas as forças que estão no universo, eu não preciso ir longe, né, para encontrar tudo isso, para encontrar o centro. E alguns grandes místicos na humanidade, eu acho que quando eles falam sobre ingresso no coração, sobre o que eles percebem, o que sentem e tudo mais, eu acho que eles falam muito isso, como eles se sentem o próprio universo. Lembra um texto que eu estava falando que tem em Nag Hammadi, que é o da Ogdod? Até eu li uns pedaços no sábado e domingo, que o que está sendo instruído, o discípulo diz: eu já cheguei até a 7ª, né? Eu quero chegar na Ogdod agora, me ajuda. E aí o mestre diz para ele: para isso a gente precisa meditar em silêncio, orar em silêncio. E aí ele começa a fazer canta alguns mantras, e aí ele diz: eu vejo, eu sou, eu percebo, o universo inteiro está aqui. Né? Então isso é muito parecido com o que a gente vê alguns místicos comentando. Talvez essa experiência, essa vivência nos ajude a ter mais certeza de que tudo está aqui e agora. O problema é que a maioria de nós é muito cego para isso, tem uma dificuldade de ter essa percepção, então a gente fica buscando fora, mas enquanto a gente busca fora, a gente não encontra o que está dentro. Agora, se a gente buscar dentro, com o sentido de porque é dentro de eu,
Morreu. O ponto cego é a personalidade. Eu gosto da expressão ponto cego, talvez, não para falar da personalidade, mas para dizer que é aquele ponto que está em nenhum lugar e cuja circunferência está em todos os lugares. No momento que a gente se percebe isso, me parece, que essa é uma expressão que tem na doutrina secreta, né? É o círculo cujo centro está em todos os lugares. Não, o centro não está em lugar nenhum e a circunferência está em todos os lugares. Eu acho que é essa a ordem, né? Não importa. Se a gente se percebe assim, talvez a gente perceba uma forma de tentar mostrar que nós e todo o resto temos essa unidade, somos filhos de uma mesma mãe e pai, temos essa unidade como um todo. E talvez isso fosse esse ponto cego. Eu não sei, eu acho interessante ficar pensando e conversando isso. 1, 2, 3. Resgatar da degradação as verdades arcaicas que são a base de todas as religiões. Esse aqui é um claro recado à ciência materialista da época, né? Não permitir que o materialismo desmantele verdades arcaicas que dão sustentação a como as coisas são e funcionam, simplesmente por uma briga, por uma arrogância, por uma incapacidade de entender. É interessante a gente observar que alguns dos grandes cientistas de todos os séculos eram estudantes de doutrina secreta, seja essa doutrina secreta ou alguma outra. Assim a gente pode falar dos grandes alquimistas, a gente assim se refere a Einstein e tantos outros, né? Os grandes físicos quânticos, essa palavra está muito desgastada, tendem a ser grandes espiritualistas também. Mas não é aquela espiritualidade tonta, zonza, sem consistência, sem substância, né? Mas algo que nasce dessa percepção em si e de si, de que você não é independente de tudo que acontece, você é parte disso, portanto você é responsável por tudo que está aí acontecendo e tudo que veio a acontecer até agora. Número 4, os 5 objetivos que ela tem com a publicação. Número 4, revelar até certo ponto a unidade fundamental da qual todas surgiram. Todas o quê? As religiões, as tradições, os ensinamentos, a ciência e tudo mais, que é um dos grandes objetivos pelos quais a Sociedade Teosófica foi fundada, né? Então, revelar até certo ponto a unidade fundamental da qual todas essas religiões e ensinamentos surgiram. E, finalmente, 5º, mostrar que a ciência da civilização moderna nunca se aproximou do lado oculto da natureza. Ela está distante do lado oculto da natureza. E esse é um exercício, principalmente para quem, como eu, é cientista, é da academia, às vezes é difícil de conversar com nossos colegas, porque eu não acho que a gente tem que jogar fora aquilo que a humanidade com certeza avançou e evoluiu no sentido de melhor treinar as nossas condições intelectuais. Hoje, a gente provavelmente tem mais capacidades intelectuais do que séculos atrás. No entanto, não adianta saber fazer matemática e não entender como essa matemática se expressa na natureza, ou como as leis da natureza são expressadas por meio da matemática e outras ciências que por aí vão. Enxergar as leis universais na matemática. Exatamente, enxergar as leis universais não distantes das leis da ciência. Não é à toa que Francis Bacon, né, é considerado quem gerou o método científico, né, ele é um grande espiritualista, né? Só que depois vem outra, era o que tinha para o momento. E aí você vai vendo o Boyle. Boyle era um grande alquimista e envolvido com tudo isso. Como é o nome dele? Da monadologia, Leibniz, né? Leibniz tem muito mais do que o que se fala dele sobre ciência. Muitos deles eram grandes ocultistas. Então, assim, a gente vai conhecendo isso e vai ficando mais interessante. Bowen, lembra? É o comandante Bowen que está escrevendo o que ela disse, sugere a Blavatsky
que esse exercício que ela está dizendo, de ter todos esses fatores na base da mente, enquanto estuda a doutrina secreta, entender os objetivos porque ela publicou, que esse exercício deve ser mentalmente fatigante. E ela concorda. Somente um tolo tentará alcançar demais a princípio. Ele pode ir para o hospício. O cérebro pode sofrer danos físicos. E eu achei isso muito interessante, porque se a gente se desapegar da ideia de que o nosso cérebro é apenas matéria morta, ou matéria viva, mas no sentido não de matéria sutil, a gente sabe, vocês provavelmente já experimentaram isso, que quando a gente se dedica com excessiva força, com excessiva energia, a tentar entender intelectualmente alguma coisa, a gente fica extremamente esgotado. Agora imagina que você está fazendo isso, e é o que ela vai explicar agora à frente, na tentativa de ultrapassar a mera matemática da coisa, e sim entender os princípios que estão por trás daquilo que você está tentando entender. Esse exercício, ele pode, segundo ela, e para mim faz sentido, gerar danos físicos. Hoje, quando a gente faz análises das conexões nervosas, com tomografia, com ressonâncias, essas coisas, você vê que determinados pensamentos ativam determinados módulos, né, do cérebro e tal, e que aparecem como luzinhas assim, ou luzinhas assadas, ou... você começa a ver que tem algo mais ali que naquele tempo não se conhecia. Então, certamente, se você fica... Em psicologia a gente estuda isso. Se você fica o tempo todo estimulando um determinado ponto do cérebro, ele vai se modificar. Um sujeito que é extremamente materialista, ele provavelmente tem certas áreas do seu cérebro, eu acho difícil ser materialista, mas em todo caso vamos lá. Ele tem certamente certas áreas do seu cérebro mais fortalecidas do que um outro que é extremamente fora do material. Metafísico. Né? Eu estou querendo botar assim bem extremos. Encontrar o equilíbrio disso, eu acho que é um dos objetivos. E isso com certeza tem mudanças físicas no cérebro. Eu não sou neurologista, né, conheço um pouco por necessidade, mas é óbvio que isso vai fazer diferença. É óbvio que mudar a sua postura frente ao mundo vai provocar mudanças também na sua estrutura física. E é disso que ela está chamando a atenção. É interessante, por exemplo, você faz um choque, por exemplo, para entender melhor isso aí, só para jogar mais luz, você um choque cultural. Você vai numa nação, uma viagem você não se prepara de nada, não sabe o que está esperando, e vai para uma nação que tem costume totalmente diferente do seu. É um choque, é um impacto tão grande que deixa você desnorteado. É a mesma coisa em relação a isso. Dá curto-circuito mesmo. Dá curto-circuito. Eu concordo com isso, e eu acho que é isso que ela está chamando a atenção. E ela vai colocar isso numa outra forma, que é na sequência. Ela diz, atividade intelectual de vigília, a atividade tradicional intelectual de vigília segue caminhos bem distintos desse exercício de reflexão não concreta. Esse outro tipo de atividade mental exige traçar novos caminhos. Vê, quando... Eu gosto muito de usar o exemplo da lei una fundamental. Não me peçam para explicar a lei una fundamental, porque eu já disse para vocês que ela é indizível, incognoscível, inefável, inexplicável, né? Mas vamos tentar fazer um exercício, né? Na tentativa de tentar jogar essa ideia de pano de fundo, ou a ideia de mula prakriti, uma matéria primordial, não material, que está como pré-matéria, para que as coisas aconteçam. Você precisa de um outro norte, você precisa de um outro modo de pensar isso. Quando ontem eu comentei sobre Madhyamika como sendo o caminho do meio, não porque ele não está nem para cá nem para lá, mas porque ele considera ambos os opostos, os polos, como parte de uma única e mesma coisa. É um outro modo de pensar. Agora imagina se desde a infância a gente ajudasse as nossas crianças a começarem a pensar de modo menos apegado, menos materialista, menos concreto, é ver para crer, né?
talvez elas tivessem menos dificuldade de avançar. E elas já nascem com essa tendência naturalmente, né? Eu tendo a concordar com isso, inclusive assim, compartilho de algumas ideias do Jung quando ele fala também disso, no sentido de que a gente está, as nossas crianças vêm nascendo já com uma maturidade diferenciada, inclusive em termos de cérebro, né? E isso tende a ajudar. Diz ela, é necessário desenvolver a mente para um modo de funcionar mais profundo. Na minha opinião, com isso ela está dizendo, não venham, aliás ela vai dizer isso mais à frente, não venham para a doutrina secreta para lê-la com a mente e os olhos e os ouvidos da forma do estudo tradicional. Você precisa estar com essa base na mente, as 4 ideias básicas fundamentais, a lei dos ciclos e tudo mais, porque veja bem, olha que interessante, quando a gente toma como uma dessas possíveis verdades desses fundamentos, a lei dos ciclos, você passa a entender que cada coisa que você aprendi que esse objeto aqui chama cadeira. Entendendo que isso faz parte de um ciclo, eu vou entender que ele teve nascimento e, portanto, ele tem fim. Ele teve começo, portanto, ele tem fim. E no seu ciclo, ele se modifica. Nossa mente, no nosso ciclo, assim, se modifica. A humanidade, a sociedade, nos seus ciclos, se modifica. Talvez isso nos ajude a ser menos apegados. E vocês sabem que apego é um dos kleshas mais difíceis de lidar. Né? Ter viraga ou vairagya, né? É uma das chaves para poder avançar no caminho. Apego é o que nos faz estar aqui simplesmente presos e vindo de novo e fazendo de novo. Entender a lei da periodicidade, a lei dos ciclos, talvez nos desapegue das coisas que a gente agora eu já sei. Isso, não quero largar. Que é o que eu comentei da minha mãe. Tem muita gente que faz assim, né? Eu encontrei uma religião que me conforta. Não fale mal dela, porque senão você me puxa o tapete. Então, não quero saber, tá bom aqui. Esse apego nos distancia, talvez, de poder dar o próximo passo. Eu só vou poder entrar no próximo momento se eu largar de mão o anterior. Lembra aquela imagem que eu gosto tanto do cara que vai carregando o barco até a beira do rio, bota o barco na água, entra no barco, atravessa o rio e segue carregando o barco nas costas? Para quê? O barco servia para quê? Para atravessar o rio. Construiu o barco, botou no rio, atravessou, chega. Não precisa mais do barco. Mas a gente leva o barco junto. E aí não entende por que não dá certo. Porque na verdade às vezes a gente está tentando usar um instrumento que já não serve, que já ficou para trás, mas a gente quer mantê-lo. Isso vai servir para estudos, isso vai servir para meditação, isso vai servir para estilo de vida. Tem gente que me pergunta, isso hoje em dia já não é mais tão comum, até porque virou mais comum ser vegetariano. Mas a gente que pergunta, mas como é que tu consegue ser vegetariana, né? E a gente devolve a pergunta, mas como é que você consegue não ser vegetariano? Porque para mim é tão natural ser vegetariana. Eu me lembro que, num certo momento, eu sou vegetariana antes de ter entrado na ST. E pouco antes, na verdade. E eu me lembro que dentro da ST, certa vez alguém me perguntou se não era muito difícil para mim ser vegetariana. E eu respondi isso para ela. Difícil para mim é admitir comer carne, porque para mim é tão sem sentido comer carne que isso já passou. Eu não tenho mais, eu pessoalmente não tenho mais isso. Jane, tu está dizendo que quem não come carne é melhor do que quem come carne? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para mim foi um momento de ruptura importante. Mas foi um momento de ruptura que eu fiz por minha opção. Ninguém me disse para ser vegetariana. Eu resolvi ser vegetariana. Eu avisei a minha mãe quando cheguei em casa um dia, eu disse, eu não vou mais comer carne. Ela, e agora? Eu digo, pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo. Eu era técnica em alimentos, ela entendia lufas de comida, então para mim foi fácil. Mas essas rupturas, às vezes a gente é motivado e forçado por alguns, às vezes uma sociedade teosófica como essa daqui ajuda um pouco nesse, dá aquele empurrãozinho e apoiado pelos colegas a gente consegue andar um passo, espero que para frente. Bom, para frente ou para trás também é questão conceitual, né? Para dentro. Para dentro, para fora, é tudo conceitual, né? Mas para o próximo momento, que seja, outras vezes o grupo atrapalha. Né? Quantas e quantas vezes a gente percebe que algum colega está
melhor, está avançando e o grupo fica segurando. Não vai, fica aqui, né? Então assim, a gente tem que ver o momento de cada um e às vezes aprender a se dissociar, desapegar daquilo que já não lhe serve. Não é carregar o barco depois que você já atravessou o rio. Vai ficar pesado, ele começa a pesar bastante, né? Mas a ideia é tipo, eu posso precisar do barco lá. Pode surgir outro rio. Pode surgir outro rio, né? Aí você constrói um novo barco. E tem outra, você pode deixar o barco para alguém que está com mais dificuldade que você e pode utilizar o seu barco ali atrás. Né? Então assim, são muitas conjecturas, né? Jogos que a gente pode ir pensando, mas quando eu faço isso é com essa ideia da gente tentar pensar como é que a gente faz a nossa vida, como é que a gente constrói o nosso caminho. Porque não existe um caminho, né? Os caminhos são tantos quanto os caminhantes, né? Isso vocês já sabem. Então, esse caminho, esse exercício, diz a Blavatsky, será chamado Jnana Yoga, né? Ela diz nesse livrinho para o Bowen que esse exercício de mudar os sulcos mentais, de tentar recuperar, de tentar se adaptar a essa mudança de perspectiva, isso seria a forma especial para os do Ocidente, se referindo a nós, e que isso é Jnana Yoga. Aí eu tive que ir atrás um pouco de estudar um pouquinho sobre Jnana Yoga. Não sou uma especialista em Jnana Yoga, vou trazer algumas reflexões, né? O estudante da doutrina secreta é um Jnana Yogi. E esta senda da yoga, a senda da Jnana Yoga, é a verdadeira senda para o estudante ocidental. A doutrina secreta foi escrita para fornecer as indicações de caminho desta senda. Então a doutrina secreta nada mais é, se a gente levar essa frase em consideração, que uma orientação para a Jnana Yoga. Então quem quer aceitar essa orientação que Blavatsky dá e quer utilizar a doutrina secreta como um caminho, é o caminho da Jnana Yoga. Simples assim. Mas vamos lá. Você sabe o que seria Jnana Yoga, né? A tradição oriental, ela costuma apresentar as 3 formas de yoga: Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga. Cada uma delas vai estar vinculada a um elemento diferente e tudo mais. Mas o que nos chama a atenção? A Karma Yoga, ela vai se focar principalmente nas atividades de ação. Karma significa ação, né? Então as nossas atitudes e as nossas ações são Karma Yoga. Karma Yoga vai estar muito vinculado, isso eu acho muito bacana de entender, a uma das paramitas que é Shila. Shila é traduzido como harmonia nas ações. Shila é traduzido como domínio do karma. Shila é traduzido como agir sem causar dano, sem causar karma, né? Shila é perfeição nas ações, harmonia nas ações do corpo, fala e mente, assim está na voz do silêncio, né? Então, Shila é a base de ações perfeitas, vamos dizer, e isso é a Karma Yoga. Por isso se fala muito que Karma Yogi é o sujeito que age para o benefício do mundo, para o benefício dos seres. E as suas ações do corpo, fala e mente, são ações que entram no fluxo, igual a ideia de tal. Ele ajuda o fluxo, ele ajuda a conduzir o fluxo. E o seu foco principal é nas suas ações de corpo, fala e mente, né? Como se fossem separadas. Não é? Bhakti Yoga, ela é focada na ideia de devoção. E eu gosto muito de relacioná-la com Ishvara Pranidhana. O que é Ishvara Pranidhana? Ishvara seria como o divino, seria a energia do divino. É traduzido muitas vezes como Deus. Ishvara. Prani é prana, é energia, é a vitalidade, né? E Dana é doação. Como é que se diz? Como paramita é traduzido como generosidade, mas Dana significa dar, doar. Então é a doação do seu prana a Ishvara. É entrar em completa comunhão com a vida, que é representada pelo nome de Deus, Ishvara. Então Ishvara Pranidhana, no meu parco entendimento, é entregar a sua vida, o seu prana, a sua energia totalmente para Ishvara. Ou seja, colocar toda a sua energia
devotamente para Ishvara. Então, isso seria a devoção, que seria a prática da Bhakti Yoga. E Dhinana, por sua vez, está vinculada às ações da mente. Dhinana está... Lembra que a gente falou ontem e no fim de semana, né? Gnose, Dhinana, tem a ver com essa capacidade de percepção daquilo que está mais vinculado à mente. Não pensem em cérebro, pensem em energia mental, né? Então, Dhinana Yoga vai ter a ver com as ações prajnikas. Essa palavra não existe, tá? É neologismo da Jane. Mas é ações que são realizadas pela sua energia mental na direção de Dhinana, na direção da sabedoria, na direção daquilo que de fato que é gnosis, que é Dhinana, e isso é agir prajnicamente. Essa palavra não existe, né? Mas é ter prajna, orientando todas as tuas atividades, todas as tuas ações. E as ações todas são geradas pela mente, são iniciadas pela mente. É a energia do fluxo mental que faz com que cada uma das nossas ações seja realizada. O que eu acho que a Blavatsky está dizendo quando ela diz que no Ocidente é Dhinana Yoga a principal forma de agir? Claramente, no Ocidente nós temos mais essa característica de empacotar as coisas, botar, ajeitar, querer ter causa-consequência que leva a isso, Isso é uma atitude predominantemente mais mental. Então, quando ela traz esse conjunto todo de informações e não dá ênfase, como não dá ênfase na doutrina secreta, na mística, ela não está negando a questão mística da Bhakti Yoga e nem está negando a questão ativada, né, de ações da Karma Yoga, mas ela está dizendo que nós tendemos mais a ficar na explicação. Só que se isso aqui estiver distante de Ishvara Pranidhana, a dedicação à energia divina, e distante de colocar tudo isso em ações que estão de acordo com o fluxo, vai tudo bancarrota, nada vai funcionar. Mas é o caminho que a gente mais escolhe para fazer. Alguém, se me perguntasse, por exemplo, eu não tenho quase nada dessa parte mais devota. Mas eu não posso dizer que eu não tenho nada de algum deles, porque você não são apenas meios de explicar. Isso aqui me lembra muito aquelas 3 forças da yoga. Me ajudem? Rajas, Tamas e Sattva. Exatamente. As gunas, isso, né? Porque assim, você não explica Rajas, Tamas e Sattva independente uma das outras. Você precisa da outra para poder explicar. Eu também acho que aqui vale a mesma coisa. Não são forças independentes, são apenas tônicas em que o mental e prajna aparece mais, a devoção e a atitude Ishvara Pranidhana aparece mais, ou a ação e as atitudes harmoniosas, karmicamente falando, aparecem mais. Mas sempre as 3 energias estarão presentes. Desculpa, quem é que quer falar? Eu falo. Isso lá. Isso. E isso quer dizer que a gente pode afirmar que a Jnana Yoga seria o princípio para que a gente possa chegar no karma, na Bhakti? Não, eu não diria isso. Não. É a mesma ação, tem tudo o mesmo. Talvez eu não esteja conseguindo ser suficientemente clara e eu peço desculpas, mas eu entendo que a Blavatsky está dizendo que a melhor forma para a média dos ocidentais é fazer o caminho mais mental. Agora, o que eu quis dizer agora é que nenhum deles é independente um do outro. Porque você não pode ser apenas Jnana Yoga, apenas Bhakti Yoga ou apenas Karma Yoga. Só que cada uma dessas tendências tende a aparecer mais ou menos em cada um de nós. Igual como cada um de nós aqui tem um signo e acaba tendo características desse signo que se manifestam mais fortemente, mas todos nós temos todas. Mas algumas são mais evidentes, mais visíveis ou nos chamam mais para ir por aquele caminho do que outras, né? Então, um típico místico devoto, ele tende a ser mais Bhakti Yoga.
Um típico Teresa de Calcutá que arregaça as mangas e vai para a tarefa tende a ser mais Karma Yogi, né? Então, eu não acho, isso é posição minha, não é a da Blavatsky, que essas coisas são estanques, mas que cada um vai demonstrar facilidade ou interesse por cada um desses caminhos. É só isso. Jane, Diga. Eu vejo isso como se tivesse permeado a motivação. Sim. Por exemplo, se tem uma pessoa que é atômica, é dinâmica, e a motivação dela não é jogar essa energia dela, no caso Ishvara Pranidhana. Então, a motivação, se tiver correta, até porque Prajna é a sequência do octo caminho. Lá no final, atinge-se Prajna. Atinge-se. Lá no final Lá no assim, final, tem a atinge-se. contemplação. Então, se Mas é que Prajna, a condição mental Prajna é necessária para você ter contemplação, porque senão você não contempla, você permanece na dualidade. Agora imagina, se não se tem Prajna, a devoção pode ser vazia e por um caminho aí que não se sabe. Da mesma forma que a ação não pode ser bem correta, lembrado. não correta, mas reta. Então, parece que elas estão tão unidas e que parece que a base é Dhinana. Sem Dhinana, pode ser que essas duas tendem a... Enfim, é um ponto de vista. Entende? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, Vocês acabaram de ver uma típica Dhinana falando, né? Tentando explicar como, e eu não estou discordando, como Dhinana é fundamental para você não ser um devoto desvairado, arrastado por qualquer coisa que você se entrega e pode ser completamente sem sentido, sem Perder fundamento, e agindo desgastadamente, desgastando toda a sua energia, achando que está fazendo alguma coisa, na verdade só está jogando energia fora. Mas da mesma forma, é necessário que as três estejam presentes, cada vez numa dinâmica mais forte, e talvez Blavatsky tenha razão nisso, para nós ocidentais, com o nosso tipo de cultura de formação, o nosso tipo de formação de base, o modo como as nossas mentes são treinadas na nossa sociedade, seja mais fácil entender da forma como a Irene está mostrando. A gente explica as coisas para poder justificar os outros modos de ação. Mas compreende primeiro. Eu vejo também assim, Karma, Bhakti, dois polos. Dhinana, a junção deles dois, equilibrando. Tá vendo? Ó, mais um ocidental explicando, justificando seu próprio povo. Não tem. Com isso eu estou dizendo que Dhinana é melhor, não. Eu estou dizendo que aquele triângulo. Sim, com certeza o triângulo está aqui. Né? Até porque não tem melhor, pior, né? Não existe. Tem que haver um balanço entre os três, mas sempre tem um que vai puxar. A ideia do triângulo pode ser boa para isso. No triângulo, a gente, dependendo da posição que ele está, um deles está puxando, certo? Talvez o que a Blavatsky esteja dizendo é que para o nosso modelo de funcionamento, o Dhinana é o que puxa esse triângulo. Enquanto que em outros ambientes, por exemplo, na tradicional Índia mística tal, que talvez não seja mais assim, né? Talvez a devoção fosse quem puxasse mais, e por aí vai, né? E que às vezes é até cega. O cara fica mas com o Dhinana braço também pode ser. Até o braço secar. Tem gente que estuda a doutrina secreta e diz que é um Dhinana Yoga só porque decorou de cabo a rabo os 4 volumes. Isso não é Dhinana Yoga. Isso é decoreba, isso é erudição. Dhinana, lembra? Eu comentei sobre isso, não é mera erudição. Mas não existe Dhinana verdadeira sem erudição na base. Erudição no sentido de episteme, de saber as coisas. Mas tem que saber as coisas e onde elas se encaixam, e como e por quê, e que elas não são isoladas, mas elas são apenas manifestações parciais de um todo que é muito maior do que isso. Então parece um jogo de palavras, eu sei, eu concordo, mas para mim, pelo menos, eu brincar com esse jogo de palavras me ajudou, eu acho, a quebrar essas barreiras de tentar encaixar cada coisa no seu lugar, porque na verdade todas as coisas são apenas uma parcela, uma face daquele diamante, né?
um modo de ver daquela coisa. E se a gente se apegar a qualquer um deles, a gente não consegue enxergar os demais. Ô, Jane, Mas tem mais sobre Dhinana, eu quero ir adiante. como é que entra aí a Hatha Yoga? Não, a Hatha Yoga é apenas uma Espiritualmente expressão, tem algum valor? tem no sentido de ela te ajuda, na minha opinião, ela te ajuda a dar uma estrutura mais equilibrada para que você possa fazer tudo isso. Serve de base. Serve de base. Sem um adequado organismo físico, né, equilibrado, não tem mente dinâmica que funcione, não tem devoção adequada que funcione, não tem ações, inclusive físicas, que funcionem adequadamente. Por isso que todos nós aqui somos saudavelmente equilibrados, não é? Ah, tá bom. Muito bem. E já PT. saudação. Chega, vamos mudar de assunto? Passa para o próximo. Entendido, né? Eu fui atrás de tentar entender melhor, digo para vocês, eu não sou uma especialista, fui estudar para a gente poder conversar sobre isso. Tentar entender melhor a palavra Dhinana, até porque ela é muito presente em todos os nossos estudos, tanto na parte gnóstica quanto na parte indiana, vedantina, hinduísta, budista e tudo mais, né? Então, Dhinana vem da raiz Gna, que é a mesma raiz de gnose, tá? Ambos, tanto no